Olá, meu amigo telespectador, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui eu proclamo a palavra de Deus todos os dias, levando até você uma meditação bíblica. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e teça comentários. Isto será muito salutar e fará com que o nosso vídeo suba nos organismos de busca pela internet. Eu quero fazer uma lembrança refletindo no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, o versículo 14, que diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esse texto de João o apóstolo do amor, o apóstolo que viveu mais tempo, teve uma vida longeva. Ele viveu até os 100 anos, mais ou menos. Ele era para ter sido martirizado, mas quando jogado num óleo quente, não queimou. E depois ele foi deportado para a ilha de Patmos por perseguição religiosa. Mas quando mudou o imperador de Roma, mudaram também as regras e ele foi libertado e voltou para a Ásia Menor, onde pastoreava aquela região das 7 igrejas indicadas pelo livro do Apocalipse, onde Jesus enviou as suas cartas. E esse é um texto daqueles tempos finais do seu ministério, quando ele escrevia para as suas ovelhas. E ele, neste texto, além de tantas outras coisas maravilhosas que ele deixou escritas, aliás, esta primeira carta foi escrita contra um grupo de hereges daquela época, chamado gnósticos, que acreditavam que Jesus era um mistério, que nós éramos uma emanação de Deus e que somente quem conhecesse estes mistérios teria a sua salvação. João está escrevendo para as suas ovelhas, para os crentes, para a sua congregação, para os seus discípulos, e ele cita 3 faixas etárias nesta citação. Ele já falou no verso 12 e 13 sobre as mesmas faixas etárias, mas em particular nesta, eu gostaria então de destacar novamente o texto que diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 3 faixas etárias. A quem ele estaria se referindo? Será que ele se referia a criancinhas pequeninas da sua igreja, depois a adolescentes e jovens, pessoas não casadas, que estão no começo da sua vida, da sua vivência, e depois ele fala para pais, aqueles que deram à luz? É possível, mas dentro do contexto, a ideia que João nos transmite é que ele fala sobre a faixa etária na maturidade em Cristo. Por exemplo, no dia em que eu entrego meu coração para Jesus e que eu me torno um crente em Jesus Cristo, eu sou transformado pelo poder de Deus em filho de Deus. Eu sou uma criancinha em Cristo, eu sou um filhinho, eu sou um novo convertido. Este é o sentido do filhinhos, os novos crentes, aqueles que acabaram de descobrir a fé e de nascer de novo em Cristo Jesus. Quando ele fala a respeito de pais, ele está citando pessoas que não apenas já entregaram a sua vida para Jesus,
já atingiram uma maturidade espiritual para poder viver a fé e reproduzem-se, trazendo outras pessoas para serem também cristãos. Esta reprodução espiritual, onde alguém dá o testemunho da fé e leva outros ao conhecimento de Jesus, é citada por João como se estes crentes fossem os pais, aqueles que geram outros crentes. Aliás, esta é a nossa responsabilidade como cristãos. O discipulado é isto: o Senhor me fez discípulo para eu fazer outros discípulos, que farão outros discípulos e que ganharão outros e outros e outros para Jesus. Esta é a razão porque eu sou crente, porque alguém ganhou o meu evangelista, o pastor Timofei Diakov. Alguém ganhou para Cristo quem ganhou o pastor Timofei Diakov, e numa série ininterrupta na história, chegamos até a igreja primitiva, ou seja, é a reprodução espiritual. Foi esta reprodução citada pelo Senhor Jesus para Pedro, dizendo assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então os filhinhos são os crentes novos, que acabaram de nascer na fé, que precisam de leite, que precisam das primeiras orientações, que precisam das doutrinas básicas da fé. Os pais são aqueles que já têm maturidade, aqueles que já se reproduzem, aqueles que já estabeleceram a sua vida espiritual. E os jovens? Os jovens são os crentes em pleno desenvolvimento, que estão conhecendo a fé, que estão vivendo o primeiro amor, que querem fazer tudo para Deus. E eu me lembro da minha vida como um jovem em Cristo, servindo a Deus. Não havia tempo ruim para mim, não havia nebulosidade. Hoje, por exemplo, vocês estão vendo que há sombras aqui atrás. Eu estou com 2 luminárias mais a luz de cima, porque lá fora está um ambiente sombrio, chuvoso, bastante frio. Mas quem disse que chuva me segurava para ir à casa do Senhor, para fazer o trabalho de evangelização, para dar a minha contribuição com o reino de Deus? Ninguém me segurava. Não havia tempo ruim. Então eu visitava, eu ia nos cultos, eu ia nos passeios, eu ia nos acampamentos, distribuía folhetos. Eu e meu irmão Daniel cobrimos o bairro onde morávamos: Vila Pompeia, Vila Romana, Sumarezinho, bairro Siciliano, Perdizes, com folhetos evangelísticos, caixa postal por caixa postal. Então, diz o apóstolo João: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A juventude traz força. Quem está crescendo, quem tem 13, 14, 15, 16, 17 anos, está no auge do seu vigor. Ele gosta de praticar esportes, ele gosta de chutar bola, fazer acrobacias, andar de bicicleta. Se cai, machuca e já se recupera, levanta e anda, cai um monte de vezes, se esfola, mas não tem problema. Eu tenho um sobrinho muito querido, o João. O João é um atleta. O João anda de bicicleta, às vezes ele cai, se esfola, continua andando, porque o seu corpo é forte. Os jovens são fortes. É a idade de ir servir o exército. Eu me lembro naquelas manhãs frias de junho, quando a temperatura estava muito baixa aqui na cidade de São Paulo. Nós sabíamos que colegas nossos de 18 anos estavam ali fazendo os testes de sobrevivência no meio do mato, no meio do brejo, no meio da lagoa. E a gente pensa, que sofrimento. Sim, é um sofrimento físico, mas traz força, energia, e os jovens são fortes. Quando chega na minha idade, nós vamos entrando na idade do condor. Dói aqui, dói ali, dói do outro lado, dói acolá. Então, os jovens, diz o apóstolo João, vocês são fortes. E para que eles são fortes? E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Fortes para quê? Para vencer o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo eu devo resistir. Do pecado eu devo fugir. É diferente. O pecado é uma armadilha, eu não devo ir atrás dela.
Ao diabo eu devo resistir firme na fé. Por isso o Senhor Jesus nos orientou na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É assim que nós devemos viver. E o jovem que está crescendo em Cristo, que está buscando a face de Deus, ele tem a força do Senhor para poder vencer toda e qualquer cilada do maligno. Ele tem vontade de estudar a Bíblia, ele tem vontade de orar, ele tem vontade de testemunhar, ele tem vontade de publicar a sua fé, ele tem vontade de estar na casa do Senhor, ele aprende violão, ele aprende teclado, ele prega, ele leciona, ele visita, ele faz tudo o que é necessário, porque há força nele. Porque ele guarda a palavra de Deus. Ele tem forças para servir a Deus, porque guarda a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. E é assim que o jovem deve ser. Mas jovem citado por João, não é só jovem que, em termos cronológicos, qualquer um de nós pode remoçar. Os que confiam no Senhor, diz o Velho Testamento, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. É assim que nós podemos ter a nossa vida renovada e remoçada pelo Espírito de Deus no nosso coração. Ser jovem é uma questão de ponto de vista, de mente, de coração e de atitude. Eu posso ser jovem no Senhor. Jovem que sou forte e a minha força está no Senhor. A alegria do Senhor a nossa força é, diz a palavra de Deus. E o Senhor é a nossa força, o nosso socorro, a nossa âncora, a rocha da nossa salvação. Por isso João se expressa com estas palavras: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você já entregou seu coração para Jesus? Se você não entregou, você não é nem forte, nem jovem no Senhor, nem vence o maligno e nem tem a palavra de Deus residente em você. E como que se faz para entregar a vida para Jesus? É simples. Quando você vai para o seu quarto, provavelmente há uma tranca no seu quarto. É uma chave. Não são duas voltas. Se você der uma volta, você abre o seu quarto? Não, você tem que dar as duas. Para o céu também há duas atitudes: arrependimento e fé. Para que Jesus venha a ser o Senhor da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar completamente em Jesus como o seu Salvador pessoal. Se você fizer isto, você se torna primeiro um filhinho. Você nasceu em Cristo. Você vai crescer nos elementares da fé. Vai tomar a sua mamadeira. Vai aprender os rudimentos da fé, sem os quais não dá para crescer em Cristo. E na medida em que você cresce em Cristo, você vai tendo forças e vai vencendo todos os desafios que estão na sua frente e tendo forças para servir a Deus com amor e com muita gratidão. Que Deus faça de todos os meus telespectadores jovens, fortes, onde a palavra de Deus habita abundantemente e que vencem o maligno todos os dias. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e ela fala profundamente na nossa alma. Obrigado por fazer de muitos de nós jovens e fortes. E se há alguém, Senhor, que hoje me ouve e que não é jovem no Senhor, que ele se converta a Cristo. E convertido ao Senhor, que ele seja forte, tenha a palavra do Senhor habitando dentro do seu coração e que ele vença o maligno todos os dias. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um dos nossos vídeos do nosso canal. Nosso canal e o nosso ministério. Ministério Essência Cristã. O meu nome é o pastor Wagner Antônio de Araújo, que fala ao microfone com você. Considere, com a graça do Senhor, tornar-se um dos mantenedores do nosso canal, com uma oferta voluntária e missionária em qualquer valor, para dar forças e prosseguimento
ao trabalho que fazemos aqui através das estradas etéreas da internet, chegando onde muitas vezes presencialmente não conseguimos, mas o sinal chega até lá. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e veja as sugestões que estão aqui em volta e não perca as nossas próximas publicações. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau!